Santa Saúde e você. Apoio. Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Saúde e você já está no ar. Na edição de hoje, no nosso quadro médico, o Dr. Eloy Mocelin vai falar sobre câncer de próstata. Temos as dicas do plano com a Vitória Simões. E na entrevista, no segundo bloco, vamos falar com o psiquiatra Dr. Bruno Reis. Vamos abordar o tema ansiedade. Tudo isso já no Santa Saúde e você. Santa Saúde, você já está de volta. Vamos para o quadro médico de hoje, que traz o Dr. Eloy Mocelin, urologista, que vai falar para os homens da importância da prevenção do câncer de próstata. É com você, Dr. Eloy. Olá, eu sou o Dr. Eloy Guilherme, urologista do Plano Santa Saúde. Essa campanha foi criada há aproximadamente 15 anos atrás, e visa justamente chamar a atenção do homem para as doenças relacionadas principalmente à próstata, né? E a principal doença é o câncer de próstata. Então o objetivo é que os homens acabem vindo ao médico, vindo ao seu urologista, para tentar dar um diagnóstico o quanto antes do câncer de próstata e patologias relacionadas com a saúde masculina. Hoje o urologista se tornou um médico do homem, então o câncer de próstata, por ser a patologia mais prevalente dos cânceres, tirando o câncer de pele, ele tem uma importância social muito grande. Acho que é importantíssima essa campanha. Ela vem logo depois do Outubro Rosa, que é a campanha onde as mulheres se dedicam muito, né? E a gente ainda precisa evoluir bastante, o homem, mas que vem a cada ano melhorando. E lembrar que o diagnóstico de câncer de próstata, quando ele é feito precocemente, as condições são muito melhores para o tratamento, para a qualidade de vida do homem e da parte social e econômica como um todo. Sabemos que essa doença é uma doença silenciosa, ela não dá sintomas, então é muito importante que o paciente entre em contato com o seu urologista, principalmente a partir dos 45 anos de idade, né? E caso ele tenha antecedentes familiares de câncer de próstata na família, ele venha aos 40 para iniciar um segmento. É muito importante essa conduta, lembrando novamente que é o câncer que mais incide e o câncer que mais mata. Estamos aqui no Santa Saúde para atender vocês da melhor maneira possível e evitar que vocês tenham problemas com a falta do diagnóstico precoce. Obrigado, Dr. Eloy. O mais importante é a prevenção. Então, nós temos que ir ao médico, fazer os exames, fazer tudo o que for possível para detectar a doença no início. Como disse o Dr. Eloy, sempre que a doença é detectada precocemente, as chances de cura são muito grandes. Então, fique atento com a sua saúde e vamos cuidar bem dela. Santa Saúde prossegue. Vou chamar agora a Vitória Simões, que traz as dicas do plano. É com você, Vitória. Precisa agendar, reagendar, confirmar ou cancelar uma consulta ou exame no Santa Saúde? Você pode entrar em contato através da nossa central de agendamento pelo telefone 13 3035 2708 ou via WhatsApp pelo número 13 99753 4211. Os telefones estão aparecendo aqui embaixo, você já pode aproveitar para salvar no seu celular. É muito fácil, rápido e prático. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Gente, o Plano Santa Saúde disponibiliza vários canais de comunicação, então salve aí no seu celular e sempre que você tiver algum problema, avise antes, que aí as coisas ficam mais fáceis. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem entrevista com o médico psiquiatra Dr. Bruno Reis. Vamos falar sobre ansiedade. É rapidinho.
É difícil escolher um plano de saúde, né? Primeiro, você precisa saber se ele conta com hospital de referência top, se tem uma ampla rede credenciada com bons médicos, uma rede própria com unidades de atendimento em toda a Baixada Santista e há quanto tempo ele está no mercado. Afinal, experiência conta muito, estamos falando da sua saúde. Plano Santa Casa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. Santa Saúde, você já está de volta e agora, no segundo bloco, temos a entrevista com o médico psiquiatra Dr. Bruno Reis. Dr. Bruno, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Olá, Guto, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Dr. Bruno, fim de ano chegando, um ano 2022 atípico, né, com Copa do Mundo, juntando Copa do Mundo com final de ano, tivemos eleições e não podemos falar de um tema tão apropriado para esse momento como a ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas, a gente sente isso, pelo resultado da Copa, pelo resultado das eleições e pelos balanços que a gente costuma fazer em final de ano e pelo que a gente espera de 2023. É isso mesmo? A ansiedade está em alta mais do que nunca? Exatamente, Guto. Então, primeiro agradecer a oportunidade da gente conversar, sempre muito agradável. Fim de ano é uma época que a gente faz um balanço, né? Inclusive os nossos balanços emocionais. E que ano, hein? Então tivemos aí a disputa eleitoral, uma ameaça de um retorno, né, do isolamento social nos níveis em 2020, quando a gente ficou de fato isolado, então essa ameaça da pandemia. Agora a gente vem com a Copa do Mundo numa época completamente diferente, né, daquela que a gente já está habituado. Então, fim de ano, geralmente a gente faz um balanço, né, de tudo aquilo que a gente passou e aquilo que a gente fez. E, com certeza, nesse contexto, as nossas expectativas, elas ficam aumentadas e, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de tolerância às frustrações, elas também vão ficando diferentes de como eram antes. Nesse sentido, a ansiedade ela passa a fazer parte do dia a dia de todas as pessoas, uma vez que a gente passa a
ter aumento de expectativas, a pensar mais em como as coisas vão acontecer, e em geral a gente vai ficando também mais impaciente, dificuldade de lidar, né, com as expectativas não realizadas ao longo de tantos eventos nesse ano, né, e aproveitar essa fase assim, de balanço e de Copa do Mundo, por exemplo, para a gente aprender a superar, a aprender a lidar com as adversidades e aproveitar que o brasileiro adora futebol, torce pela sua seleção, pelo menos a maioria, e através desse evento a gente se unir e aproveitar no sentido positivo que a ansiedade ela pode trazer, né? A Copa do Mundo, muitas vezes ela vai ser uma oportunidade de reunir as famílias que talvez possam ter ficado um pouco abaladas do ponto de vista de política ou de eleições. Então, a gente entender como algo positivo e ver o lado bom que a ansiedade também pode trazer. Imagina, quando a gente era criança, né? Vai ter, se o Brasil vai para a final ou não da Copa do Mundo, quem se lembra de 2002, né? O quão bacana foi a gente poder observar a evolução da equipe, de conseguir vencer uma competição tão difícil. O que significa isso para o brasileiro, que se identifica muito com a seleção de futebol. Esse sentimento na questão da Copa do Mundo, desse apego que o brasileiro tem ao futebol e à seleção, isso pode ajudar de alguma forma os mais ansiosos a canalizar essa ansiedade para uma coisa positiva, que é de repente até extravasar durante os jogos, nas eventuais vitórias e nesse avanço do Brasil de fase em fase? Isso é gostoso, né? Mas como que a gente pode usar colocar a ansiedade de uma forma positiva, se é que a gente pode dizer assim? Podemos sim, porque a gente vai aprendendo a lidar, né? Então, vamos trazer o conceito de ansiedade. Ansiedade é a gente antecipar sofrimento ou sensações de coisas que ainda não aconteceram, que estão no futuro. E a gente antecipa isso do ponto de vista abstrato, no nosso pensamento. Nesse sentido, o que a gente chama a atenção? Né? Uma competição como a Copa do Mundo, por exemplo, em que traz toda essa identificação do brasileiro com a nossa seleção. O que é o bacana para quem vem sofrendo, vem passando, né, por esses momentos de ansiedade? Em que, através da identificação, a gente possa não apenas extravasar, né, as nossas emoções positivas e também as negativas, que muitas vezes vem na forma de crítica, porque o time não jogou bem, ou porque o jogador não deu o seu máximo, ou não fez aquilo que deveria fazer, mas uma forma que é mais saudável em a gente conseguir projetar as nossas emoções em que a gente tenha menor prejuízo ao passar por isso ou ao fazer isso, né? Mais ou menos assim, se a gente for ver o futebol do torcedor de algum time em Santos, geralmente o pessoal é santista e corintiano, né? Aí já é uma rivalidade mais local. Então, a gente já tem a tendência de extravasar, né, as nossas emoções através da identificação de uma forma, às vezes, mais agressiva, às vezes trazendo outras questões, as questões pessoais, e a gente acaba direcionando numa vitória ou na derrota do nosso time. A gente passa a entender de forma pessoal quando não tem um sucesso, ou quando a gente fica com receio do outro tirar sarro da gente, de fazer brincadeiras que a gente não acha legal, da mesma forma como a gente também brinca de forma saudável, né, com os outros torcedores. Agora, quando a gente fala de seleção, Copa do Mundo, por exemplo, a gente tem uma oportunidade de sublimar, né, passar essa regionalidade e nos unirmos mesmo, né, no sentido de torcermos para a mesma equipe, de conseguirmos extravasar de uma forma positiva. Veja só como é bom da parte da ansiedade, né? As ruas pintadas, as pessoas se unindo para assistir os jogos usando a camisa da seleção ou indicando a cor da camisa canarinho, né, que tem uma conotação lá da camisa canarinho da seleção dos anos 70. Ou seja, tem todo um contexto em que a gente antecipa, a gente se prepara e não necessariamente seja uma ansiedade do ponto de vista negativo, mas que a gente possa utilizar ao nosso bem, ao nosso favor também, para viver um pouquinho, ter um pouquinho de prazer também, e por que não fazer isso durante a Copa do Mundo, né? Esse clima de irmandade, né, de todo mundo torcendo pelo mesmo time, é uma coisa boa para a saúde mental? Isso ajuda de alguma forma quem eventualmente possa estar um pouco deprimido, por exemplo? Essa fase de Copa do Mundo pode ajudar numa eventual levantada de moral?
Olha, pode, viu? Porque a identificação do brasileiro com o esporte, em especial com o futebol, é muito positiva. Geralmente as pessoas mais velhas vão ter mais facilidade com essa identificação. E qual que é o bacana? É um evento que mobiliza, né? Ele vira um assunto central, ele passa a ser mais ou menos pauta obrigatória entre as pessoas, porque está em todos os noticiários, tá na maior parte da imprensa mundial, e todo mundo que gosta, o esporte talvez mais popular do mundo, não? Ele passa a ser central nessa época. E isso tem uma capacidade incrível de poder quebrar pequenas barreiras que talvez foram sendo criadas aí ao longo do ano, por tantas outras diferenças, enfim, que a gente possa ter, em que há de fato uma oportunidade em que essa identificação possa superar as pequenas diferenças e fazer bem, inclusive, para as pessoas que não tiveram um bom ano, ou que vêm com humor, como você falou, um pouco mais deprimido ou mais rebaixado. Então, mesmo quem não gosta de futebol ou não acompanha a Copa do Mundo, tenho certeza que parou para assistir o primeiro jogo da seleção, que se emocionou com as tentativas e que observou a garra da equipe e que viu que a bola que bateu na trave, o primeiro gol, aquela explosão de alegria que trouxe para todas as pessoas. A gente, ultimamente, né, Guto, tem tido tão pouca, né, oportunidade de se sentir bem, ou de ter orgulho, ou de pequenos momentos de felicidade gratuitos, né, como é torcer numa Copa do Mundo, e que eu acho que a gente tem que valorizar mais essas emoções, no sentido de não ser tão fugaz, né, de foi o jogo, amanhã continua a mesma vida de sempre, com ansiedade, sofrimento, e por aí vai, né, que a gente tem essa oportunidade como se fosse respeitada, principalmente no núcleo familiar, dos amigos, uma oportunidade da gente conseguir se unir, voltar a integrar e utilizar isso de forma positiva na nossa vida. Já dizia, tem um ditado, uma fala muito famosa, que o futebol é o ópio do povo. De alguma forma ajuda também a dar digamos assim, tornar menos duro um ano que se passou, como você falou, e todos passaram por isso, né? Um ano muito turbulento e atribulado. Agora, doutor Bruno, mudando um pouco, deixando um pouquinho a Copa do Mundo, que o Brasil consiga avançar, e se chegar à final vai ser dia 18 de dezembro, às vésperas do Natal. Geralmente os finais de ano servem para a gente fazer um balanço e para a gente projetar o que a gente vai querer no ano que vem pela frente. Esse tipo de balanço é saudável? Nós devemos fazer isso? E até que ponto a gente deve ser, digamos assim, não devemos exigir muito de nós mesmos? Bacana, né? Que o fim de ano é um marco temporal em que a gente consegue fazer esse balanço, como você falou, né, Guto? E isso é muito saudável, desde que a gente saiba como conduzi-lo. Qual que é a ideia, né? As nossas expectativas, elas têm que estar alinhadas com as nossas possibilidades. Isso passa muito pelo nosso reconhecimento de capacidades, pelo quanto que a gente vai conseguir se esforçar e se organizar para atingir um determinado objetivo. Eu acho que isso tudo tem a ver com saúde mental a partir do momento em que a gente traça uma meta para o ano seguinte, para a gente ter consistência e conseguir cumpri-la ao longo de todo o período. E por que isso tem a ver com saúde mental? Porque o senso de gratificação que vem através dos nossos comportamentos ou daquilo que a gente abre mão para atingir um objetivo maior, cada vez mais esse senso de gratificação passa a ser mais imediato. Então, planejamentos que são mais de longo prazo, eles passam a ficar no meio do caminho. A gente planeja com muito entusiasmo no ano novo, faz o brinde e promessas infinitas e que a gente agora vai conseguir, mas na hora de colocar um plano em ação e executá-lo de forma adequada, muitas vezes a gente acaba se desorganizando e não conseguindo completá-lo, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente chama na medicina do sistema recompensa, que é um mecanismo cerebral, um mecanismo da nossa saúde mental, em que ele, através de um comportamento positivo, vai nos trazer uma recompensa. E isso precisa ser entendido não mais no curto prazo, no imediatismo, precisa ser entendido também como recompensas de longo prazo.
Da mesma forma, quando alguém ingressa em um curso que tem duração de 1 ano, ele não tem a expectativa de o diploma vir logo imediatamente. Ele vai passar por todo aquele processo de 1 ano, né? Tirar habilitação para dirigir, poxa, muitas vezes o jovem, eu acho que talvez hoje o jovem não mais, né, Guto? A nossa geração acho que era diferente, né? Mas, tá de 15, 16 anos, mas só pode tirar habilitação aos 18, tem que aguardar para ter aquela permissão ou satisfação. Então, eu acho que nesse balanço de fim de ano, é muito necessário a gente colocar metas que sejam plausíveis, que sejam poucas, né, e que a gente tenha consistência ao longo do ano, sempre lembrando que a satisfação maior ela vai vir num distanciamento, num tempo diferente daquele que muitas vezes a gente planejou. E não se cobrar tanto, né, doutor Bruno? Criar as nossas expectativas, eu acredito que seja saudável e até bom para a gente ter aquela vontade de atingir aquele objetivo, mas como você falou, criar objetivos que possam ser cumpridos e que a gente não tenha que dar um passo maior que a perna, porque aí, conforme isso acontece, a frustração também, caso esse objetivo não seja atingido, é maior, né? Exatamente, né? E lidar com a frustração vem sendo cada vez mais um exercício mais difícil de ser realizado, né? A gente vem observando nas gerações mais jovens, eu sempre alerto, né, para essa questão, em que lidar com os problemas, com as frustrações, o imediatismo que vem se instalando assim, na velocidade das informações, na velocidade das relações pessoais e digitais que a gente tem hoje, isso vem trazendo certos danos para a nossa saúde mental, no sentido de que o nosso tempo interno ele está em completo descompasso com o tempo externo, o tempo que de fato acontece, né? Então a gente vê isso nos reflexos, por exemplo, de rede social. Então as pessoas não têm paciência hoje, por exemplo, para assistir um vídeo que tenha mais de 15 segundos, né? Por isso o sucesso aí de tantas redes sociais que são rápidas. Então isso tem a ver com aquele processo que eu havia dito de satisfação, né? A gente precisa cada vez mais satisfazer as nossas vontades e cada vez mais difícil da gente conseguir lidar com as frustrações. Isso atrapalha na consistência, né, na manutenção daquele hábito que a gente precisa, do planejamento que a gente fez, muitas vezes no fim de ano. A gente, eu vou prometer que esse ano eu vou emagrecer, vou fazer a dieta, 1º de janeiro, a famosa segunda-feira, né, todo mundo entra de dieta na segunda-feira, mas na terça já cedi, já comi um pastelzinho, cedi aquele brigadeirinho, ou seja, está carecendo do compromisso, né, que a gente tem com aquele ideal que a gente acabou traçando. Então a gente convida as pessoas a essa reflexão e fazerem um compromisso com si mesmas, né, para conseguir atingir esse objetivo num longo prazo. Você falou dos jovens, e aí ansiedade jovens tem tudo a ver. E jovens fazendo vestibular, em época de exames para entrar na faculdade. É um ingrediente a mais, principalmente para as famílias, que as famílias sofrem junto, estudam junto, só não entram na sala do vestibular porque realmente não pode. Esse tipo de ansiedade também pode ser contornado e, no caso do jovem que está nesse período de vestibular, a ajuda da família também é importante para dar uma baixada nessa temperatura? É bem lembrado, né? Época do funil, né? Então, o vestibular, assim como um critério de seleção que talvez seja o mais apropriado, e todo critério de seleção acaba sendo injusto, né? De alguma forma. É claro que vai ficar num estado mais ansioso aquele que vai prestar esse vestibular ou concurso, enfim, que vai submeter a uma prova nesse sentido, e também a família, como você bem lembrou, né? Então, o que a gente pode trazer de orientação para a contenção da ansiedade, principalmente do adulto, do familiar? Acho que é muito importante, né? É a gente tomar cuidado para não projetar as nossas expectativas e as nossas frustrações naquilo que a gente proporcionou para os filhos, né, terem condição de prestar, ou de estudar, ou de se preparar para o ingresso no concurso ou em alguma faculdade. Como que a gente faz isso, né? Aprendendo a se conter também, a dar um pouco de espaço e de responsabilidade, e responsabilizar também o resultado que vai vir desse concurso de vestibular, por exemplo, que seja fruto do esforço do filho, da filha que vai prestar, né? Então, isso é um exercício também, porque
a vontade, ou então o natural que se espera dos pais é que pela empatia, pelo afeto, pelo amor, que não é muito difícil ver essa construção que traz sofrimento, né, para a pessoa, né, as frustrações que o jovem vai passar, e o melhor a se fazer é não fazer, é dar o espaço para a pessoa poder ter aquela experiência e ela construir os próprios mecanismos de defesa e de funcionamento. Isso é muito difícil para os pais, muito complicado para os pais lidar com esse tipo de frustração. Quando você fala das frustrações e das cobranças, a gente não pode ficar com aquele discurso, olha, porque no meu tempo eu não tive essa oportunidade que você está tendo, nós investimos tempo e dinheiro em você, você tem que trazer esse resultado, você tem que entrar nessa faculdade. Não é por aí. Isso só aumenta a pressão e a ansiedade, no caso de uma pessoa que tenha esse tipo de sentimento, só aflore mais e a gente pode colocar todo um trabalho de longo e médio prazos a perder, né? Exatamente, acaba atrapalhando, né, Guto? Muito bem colocado. A ideia é que se faça um reforço positivo, né? Então, quando a gente começa na educação formal, coloca na escola, a criança, não quero ir para a escola, tal, a gente fala, se não for na escola, eu vou tirar da escola, então vai sair da escola particular, eu vou colocar em outra escola, que é muito comum a gente ouvir esse tipo de situação na família, né? E isso acaba sendo o quê? Um reforço negativo. A criança ela passa a entender que eu preciso ir para a escola, eu preciso estudar, eu preciso lidar com as minhas responsabilidades, porque se eu não fizer isso, eu vou perder alguma coisa. É diferente fazer um reforço positivo, como olha que bacana que é aprender, que é estudar, que é conhecer os amiguinhos, que é adquirir o conhecimento, a oportunidade que você está tendo. Olha que legal, ficar junto por esse momento em que a gente faz um reforço positivo para depois ir engrenando o sistema recompensa da própria criança e ela passar a ter prazer com a atividade que ela vai desenvolvendo. Inclusive, passar pelo momento do vestibular de uma forma que seja mais prazerosa também, como uma prova, uma questão que a gente vai fazer ali num dia, mas que vai avaliar um conhecimento, como você falou, de longo prazo. E a gente conseguir ir mais tranquilo, com a consciência tranquila, sabendo que foi feito um bom trabalho, que se esforçou e que o resultado ele vai aparecer naturalmente nessa fase da vida. Dr. Bruno Reis, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais, aproveitando aqui a sua presença, que você possa mandar uma mensagem, seja conciso, temos 15 segundos, uma mensagem de final de ano para os nossos telespectadores e mais uma vez agradecendo toda essa parceria desse ano de 2022. Muito obrigado. Guto, eu que agradeço a sua paciência, a oportunidade de falar e aos nossos telespectadores um ótimo 2023, superar as diferenças e voltar à base familiar, que com certeza é o mais importante da nossa vida. Um ótimo ano para todos e muitas felicidades. Muito obrigado, Dr. Bruno Reis. Santa Saúde, você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Saúde e você. Apoio. Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.